Olá, meus alunos do curso do Colégio Objetivo Itapetininga, tudo bem com vocês? Peço a gentileza de vocês abrirem a sua apostila aí na frente 3, módulo 4, porque essa é a nossa videoaula de resolução de exercícios. Vamos lá? Bom, então você encontra aí na página 57 o exercício 1. Vamos ler o enunciado com muita calma? Todas as células necessitam de alimentos que utilizam em parte para obter energia e em parte como material de construção. Para todos os indivíduos heterótrofos, porém, os alimentos não se encontram no ambiente numa forma em que lhes permita a sua utilização direta pelas células. As grandes moléculas que eles fazem parte terão de ser desdobradas em moléculas menores e essa é a finalidade da digestão. Os esquemas a seguir representam o processo digestivo como uma necessidade comum a diferentes tipos de organismos. Então, eu tenho aqui três desenhos, três esquemas, né? Ó, o paramécio, a lombriga, né? Aqui uma hidra, né? Um quinidário, na verdade eu falei três, na verdade são quatro, né? Eu tenho aqui embaixo também uma planária, né? Então, um organismo unicelular, o paramécio não é um animal, não pertence ao reino animal, sim ao reino protista, uma lombriga que pertence ao filo dos nemateumintes, uma hidra, um animal que pertence ao filo dos quinidários, e uma planária, um animal que pertence ao filo dos plateumintes, ok? Em qual desses seres vivos a digestão é exclusivamente intracelular? Ó, nós temos quatro organismos aqui. Um deles a digestão é exclusivamente intracelular. Onde fica evidente esse processo? Ó, aqui, né? Ó, olha aqui na ponta do cursor do mouse. É o paramécio. O paramécio ele só tem a digestão intracelular, visto que ele não é um animal, visto que ele não tem uma cavidade para sistema digestório, ok? Bom, então vamos lá. B. Que estrutura celular assinalada pela letra X nos esquemas acima participa ativamente do processo? Então, observa lá, ó, X aqui, X aqui. Ó, estrutura celular que participa do processo digestório. Qual é essa organela? É o lisossomo. Lisossomo organela que realiza a digestão intracelular. Vamos ver a letra C? A evolução dos animais acabou por permitir o movimento dos alimentos se fizesse num sentido só, e, consequentemente, que as suas transformações se sucedessem em cadeia, o que tornou a digestão mais fácil e eficiente. Em qual dos seres vivos representados no esquema ocorre esse processo digestório? Então, ó, analisa aí comigo uma sequência lógica num sentido apenas da entrada do alimento para a saída do alimento. Não há mistura de alimento que entra com o alimento que está sendo processado com resíduos. Observe que você encontra essa situação aqui na lombriga, ó, boca e ânus, ok? Numa sequência em cadeia, como a própria pergunta colocou. Então, resposta da letra C, lombriga. É o nosso primeiro animal aí de sistema digestório completo, ok? Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2, um pouco mais interpretativa, uma questão que apresenta aí uma tabela para a gente. Vamos lá? Analise a tabela que representa os valores nutricionais de três tipos de arroz. Tá? Então, nós temos o arroz integral, aqui, o arroz branco polido e o arroz parbolizado polido. Tá? E aí nós estamos analisando o amido total, proteínas, lipídios e fibra, certo? Bom, analisa aí comigo então agora a partir da pergunta. Não vá direto na tabela, veja o que está sendo perguntado primeiro. Comparando os três tipos de arroz, é correto afirmar que nenhum deles fornece grande quantidade de calorias. Opa, como não? Amido é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais que nós utilizamos na nossa alimentação, na nossa nutrição, para obtermos moléculas de glicose. São moléculas, né, os polissacarídeos, como por exemplo o amido, que liberam muita energia, que liberam muita caloria. Então não dá para afirmar que a letra A é a correta. Vamos ver a alternativa B? O arroz branco polido. Arroz branco polido é o que fornece mais ácidos graxos e gliceróis. Vamos ver a quantidade de lipídio? Vamos lá, ó, lipídio. Ah, professor, por que você está olhando lipídio? Você falou de ácidos graxos e glicerol. Gente, ácidos graxos e glicerol são monômeros dos lipídios. Analise aqui comigo, 0,36
apenas de lipídio. Na verdade, o arroz branco polido seria aquele que ofereceria menos ácidos graxos e glicerol. Quem ofereceria mais seria o arroz integral, né? Porque ao final da digestão de lipídios, quais são as moléculas obtidas? Ácidos graxos e glicerol. Se eu tenho menos lipídio, eu tenho menos ácido graxo e glicerol. Ok? Vamos ver a letra C? O arroz parboilizado, tá aqui, polido, é o que fornece mais monossacarídeos. Vamos dar uma analisada aqui comigo. Ó, nós temos uma quantidade de amido intermediária entre o arroz integral e o arroz branco polido. A digestão do arroz parbolizado polido vai fornecer para a gente uma quantidade de glicose, que é o monossacarídeo, inferior ao arroz branco polido. O arroz branco polido tem 87,58% de amido. Então, nessa digestão aqui, ó, nós teremos mais obtenção de moléculas de glicose do que nessa. Né? Então, o arroz integral seria o que ofereceria a menor quantidade de glicose, e glicose é um monossacarídeo, então você tem que entender aqui, subentender que aqui você poderia colocar a palavra glicose, que seria um sinônimo para essa questão. Então, o arroz branco seria aquele que ofereceria mais moléculas de monossacarídeo, não o parboilizado polido, ok? Vamos ver a alternativa D. Os três tipos são alimentos ricos em fibras. Bom, vamos olhar a quantidade de fibra que nós temos aqui, ó. O arroz branco polido tem pouca fibra, né? Ele, justamente por ser polido, o processo de polimento remove a fibra. 2,87% de fibra é muito pequeno, né? Então, também não é a alternativa D. Vamos ver a E? Tem que ser a E, né, gente? O arroz integral é o que fornece mais aminoácidos. Aminoácido é monômero de proteína. Vamos olhar lá para o arroz integral? Entre os três tipos de arroz, é aquele que tem a maior quantidade de proteína, portanto, ao final da digestão desse polímero, nós teremos a maior quantidade de aminoácidos. A alternativa correta, então, letra E. Ok? Meus queridos alunos, vamos ficar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.